paz do Senhor, como é que vão vocês? Tudo bem, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E fica aquela pergunta, como é que você está? Tá tudo bem? Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, que o Senhor vai te abençoar ricamente e vai resolver todos os seus problemas. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus. Este é o momento, né? Porque nós vamos estar orando dentro de instantes para que Deus esteja abençoando a sua vida, não é? Então, meus irmãos, hoje é um culto online, graças a Deus, e que todos nós venhamos a nos reunir como igreja para ouvir a palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus, entrando com provisão nas suas vidas, visitando o enfermo, o encarcerado, em nome do Senhor Jesus, tirando as pessoas da depressão, em nome de Jesus, visita os hospitais, para a glória de Deus, Pai. Te pedimos a tua bênção e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, e estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre.
Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que como. 1 Samuel capítulo 4. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Podemos aí observar pela palavra do Senhor, ele foi chamado como juiz e sacerdote. A incumbência que foi dada por Deus, veja bem, Deus honrou Eli,
para que ele pudesse direcionar o povo, pudesse levar o povo a servi-lo, né? Veja bem o que Deus fez com a vida de Eli. No entanto, nós podemos aí observar que Eli ele foi completamente omisso, né? Omisso nas coisas do Senhor, omisso com respeito à obra de Deus, porque deixou tudo nas mãos dos seus filhos, e quando repreendia, repreendia até mesmo de uma forma branda, não é? Não com contundência, querendo defender as coisas do Senhor. Não, nós vemos que Eli, enquanto seus filhos estavam pecando, estavam fazendo aquilo que é desagradável ao Senhor, que na verdade quando o homem de Deus, quando aquele que está na liderança de uma obra, ele começa a titubear, ele começa a ser omisso, ele começa a abandonar a obra de Deus, né? Porque ele praticamente abandonou a obra de Deus, deixando na mão dos seus filhos. Ele, muitas vezes, ele se inteirava das coisas, mas ele não tomava providências. Olha que coisa terrível, não é? Que coisa terrível. E de repente nós observamos que isso lhe causou grandes problemas em sua vida. Meus amados, nós temos que ficar atentos, porque tem, infelizmente, eu falo isso de uma forma geral, né? Tem muitos líderes que são omissos com respeito à obra de Deus. Não estão nem aí, larga tudo na mão dos obreiros, né? Os obreiros que se virem, você está entendendo? Que eles façam aquilo que eles quiserem fazer e não aparece na igreja, não está nem aí com a igreja, não está nem aí com a obra de Deus. Será que isso é aquilo que Deus requer de nós? É claro que não. Meus irmãos, veja bem, eu falo isso de uma forma geral, eu já repito, eu falo isso de uma forma geral. Quando o pastor, aquele que está na liderança, aquele, sabe, está ali dirigindo a obra de Deus, ele é omisso, ele tem que entender que ali existem pessoas que estão contando com ele, não é verdade? A igreja do Senhor, ela está contando com ele, muitas vezes são crianças, são idosos, muitas vezes são pessoas, né? São mulheres, são homens, né? São pessoas que necessitam de um cuidado, são pessoas que necessitam ali de estar recebendo uma direção de Deus. Né? E ele estava dessa forma, largou tudo na mão dos seus filhos, né? Ele foi omisso, olha que coisa terrível, e isso aí acabou com que Deus trazendo sobre ele um monte de maldições. Você pensa que muitas vezes um líder, quando se omite das coisas do Senhor, né? Quando mesmo, até mesmo um servo de Deus, um obreiro, né? Nós colocamos líder aqui porque na verdade ele era um líder. Mas isso também cabe para aqueles que estão aí, que tem uma incumbência da parte de Deus. Você está entendendo? Ah, mas hoje eu sou diácono, mas eu não quero ir para a casa de Deus, porque eu tenho uma coisa muito melhor para fazer. Ah, eu sou pastor, mas, sabe, isso aqui é mais interessante. Ah, mas, sabe, então isso é uma omissão. Ah, porque tem outro para fazer. Ah, tem outro para fazer, eu não preciso fazer. E o seu chamamento, onde está? Onde está o meu chamamento? Aquilo que Deus incumbiu. Por que você então aceitou ser um obreiro da parte de Deus? Por quê? Por que você aceitou? Não é verdade? Tem muita gente que deseja ser obreiro. Tem muita gente que quer ver o seu nome em holofotes. Tem muita gente que quer ver o seu nome ser lançado aos quatro ventos. Mas só que você está disposto a pagar o preço? Será que você quer colocar apenas o seu nome ou quer colocar o nome de Cristo em evidência? Porque se é para se aparecer, se é para se mostrar, meus irmãos, a obra de Deus não é cabide para, me perdoe até a expressão, não é cabide para vagabundos, não é cabide para mim ganhar dinheiro, não é cabide para mim ficar usurpando, sabe, do dinheiro dos irmãos, do dinheiro da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem um dono. Sabe qual é o dono da igreja do Senhor? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não foi eu, não foi você, não foi ninguém, mas foi ele que pagou um grande preço pela sua igreja para que ela fosse formada, porque ele mesmo diz lá em Mateus capítulo de número 16, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo?
Agora veja a omissão de Eli. Ele abandonou as coisas do Senhor. Ele já não estava nem aí. Tá entendendo? Estava nem aí, deixava tudo na mão dos seus filhos. Quando os filhos pecavam, erravam, tá entendendo? Quando as pessoas traziam sacrifícios para o Senhor de coração, alegres ali, contentes, ele deixou tudo na mão dos seus filhos. Seus filhos cometiam toda sorte de corrupção com aqueles sacrifícios ali. Eles queriam pegar as carnes que eram muitas vezes cruas, eles não esperavam cozinhar aquela carne, mas eles pegavam para eles pegavam a maior parte, para que eles pudessem fazer alguma coisa com aquela carne, alguma negociata, alguma coisa eles faziam. Mas eles não deixavam aquele povo sacrificar em espírito e em verdade para o Senhor. Não queriam. E as pessoas reclamavam. E muitas vezes aquelas reclamações chegavam até o conhecimento de Eli, mas ele não tomava providência. E quando era tomada providência, sabe o que acontecia? Você sabe o que acontecia? Eli, na verdade, não fazia nada. Tá entendendo, meu irmão? Olha só que coisa terrível. Olha só que coisa terrível. Como que nós estamos conduzindo a obra de Deus? Como nós estamos na obra de Deus? Será que nós estamos dando os frutos para que esses frutos possam glorificar o nome do Senhor? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus com a direção dele, da forma como ele quer? Será que você está entendendo? Será que nós não estamos abandonando a obra de Deus? Porque tem muito obreiro que já abandonou a obra do Senhor. E não é assim que funciona, meus amados. Não é dessa forma que funciona. Deus me chamou, sabe, com uma incumbência. Eu tenho que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que dar os frutos. Eu tenho que demonstrar que eu estou fazendo a obra de Deus para a sua glória. Eu tenho que demonstrar através das minhas atitudes, das minhas palavras. Não é verdade? Eu tenho. E aí nós podemos observar que de repente houve uma guerra entre os filisteus e houve uma guerra entre os israelitas. E Rofini e Finéias, os filhos de Eli, carregaram a arca. Não é? Carregaram a arca. E eles queriam que Israel vencesse. Quando a arca chegou ali no arraial ali dos guerreiros, né, de Israel, eles ficaram completamente alegres e acharam que ia vencer. Né? Acharam que ia vencer. Mas o que acontece? Acontece que ninguém vai vencer se não estiver na direção de Deus, se não estiver sem pecado. Eu posso muitas vezes estar carregando a Bíblia, né? A Bíblia pode ser minha arca, né? Usar como um talismã, eu vou colocar no Salmo 91, né? Eu vou carregar a minha Bíblia como se fosse um desodorante, coloco debaixo do meu braço aqui, fica que nem desodorante. Não tem gente que é dessa forma aí? Tem gente que carrega a Bíblia na cabeça, tem gente que usa a Bíblia como se fosse uma carteira, né? A pessoa nem repara. Pô, mas esse é crente? Pô, mas cadê a Bíblia dele, né? Tá na igreja, mas cadê a Bíblia desse camarada aí? Não tem Bíblia, não tem nada, né? O que ele tá fazendo, né? Então, muitas vezes tem gente que carrega a Bíblia de tudo quanto é jeito, não é verdade? Mas só que não é para usar a Bíblia como talismã. A Bíblia está aqui para ser obedecida, a palavra de Deus, né? Hoje em dia nós vemos que as pessoas estão ficando cada vez mais, estão caindo numa apostasia terrível, porque estão abandonando a palavra de Deus. A palavra de Deus agora se tornou um talismã, não é? Fica ali no Salmo 91 pegando poeira ali, mas não existe uma prática, não é verdade? Não é? Agora tem pessoas também que leem a Bíblia a favor de si mesmo. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, né? É uma verdade? Sim, o Senhor é o nosso pastor. Mas só que nós também temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. Será que você já leu a Bíblia contra você mesmo? Então tem gente que lê a Bíblia no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E fica, sabe, é verdade, o Senhor é o nosso pastor. No entanto, nós temos que tomar um cuidado, né, para que isso não seja apenas uma fala da boca para fora, não é verdade? Porque o Senhor é meu pastor nas horas das minhas dificuldades. Quando está tudo bem, eu me esqueço que o Senhor é meu pastor, não é verdade? Eu me esqueço que o Senhor é meu pastor. Eu não vou mais para a igreja, eu já deixo a Bíblia empoeirando em cima da prateleira, né? Já não oro mais porque está tudo bem.
não é verdade? É só nas horas de dificuldade que o Senhor é meu pastor. Mas muitas vezes nós não utilizamos a Bíblia e lemos a Bíblia para a nossa própria correção, não é? Você já leu a Bíblia contra você mesmo? Muitas vezes nós temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. E quando eu leio o Salmo 23, o Senhor é o pastor, eu tenho que perguntar para mim, será que o Senhor tem sido meu pastor? Será que o Senhor tem sido meu pastor para que nada me falte? Ou será que eu não tenho pecado ao Senhor, né? Que eu não tenho feito coisas que desagradam a Deus? E isso, Deus tem deixado de ser meu pastor. Então eu tenho que ler a Bíblia contra mim mesmo. Você está entendendo? Eu tenho que ser confrontado pela palavra de Deus quando eu leio a palavra de Deus também, né? Tudo bem, existe ali o pastor que eu tenho que observar que Deus está falando comigo, né? Está falando comigo, né? Muitas vezes não gosto, né? Muitas vezes eu fico bravo, muitas vezes a gente fica assim, sem ter o chão em nossos pés, né? Muitas vezes fica aquele negócio desagradável, mas muitas vezes é Deus nos corrigindo, tá entendendo? Muitas vezes é o Senhor nos corrigindo para que nós possamos o quê? Alcançar, sabe, uma maturidade espiritual. Não querem ter uma intimidade com Deus. Você está entendendo? E toda a palavra de Deus é lançada para nós termos intimidade, para que nós levemos o Senhor como se fosse o nosso noivo. Será que ele não é noivo da igreja? Claro que sim, a Bíblia diz, né, assim exemplificarmente, que o Senhor Jesus é o nosso noivo, né, o noivo da igreja do Senhor, né? E toda noiva tem que ter intimidade com seu noivo. Então nós temos que ter intimidade com Jesus, tá certo? Então, muitas vezes nós temos que ouvir o que o Senhor está falando para nós, tanto na igreja, né, observando o que o Senhor tem para nós, né, ainda que a palavra nos desagrade, ainda que a palavra parece que é uma exortação forte, né, para querer nos corrigir, e tanto também quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus confrontando o nosso pecado, a nossa transgressão. Não é somente ler como se fosse, para massagear o meu ego, né? Nós não devemos agir dessa forma, né? Aquilo que o Senhor trazer para nós, tudo aquilo que o Senhor traz para nós é bom para nós, né? Mas ele estava completamente cegado das coisas do Senhor, estava completamente cegado. Aí, continuando, nós vemos aí que Hofni e Finéias, eles levaram a Arca da Aliança, mas eles estavam em pecado, eles cometeram toda sorte de pecado contra o Senhor, né? E eles queriam vencer os inimigos, eles queriam vencer os filisteus, não é verdade? E foi um monte de gente lá, foi um monte de guerreiros, né? Lutaram contra os filisteus e acabaram o quê? Perdendo a arca. Olha só que coisa terrível, né? Eles perderam a arca, ainda perderam as suas vidas. Meus amados, veja bem que a arca simboliza o quê? A glória de Deus. A arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Tá entendendo? Na arca nós podemos observar que dentro dela existiu o quê? As duas tábuas dos 10 mandamentos, né, que o Senhor deu para Moisés no Monte Horebe, e também existiu o quê? A vara de Arão, e existia também o maná. Então, a arca, observe bem, era ali o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo, não é? E só com Deus que nós podemos vencer. É só com Deus. Agora, se eu e você perdermos a presença de Deus, a glória de Deus, o que vai ser da nossa vida? Hoje em dia nós não temos a arca, mas nós temos que entender que nós temos Cristo. Se você perder Cristo na sua vida, que é a glória de Deus na minha e na sua vida, não já está na arca, mas a glória de Deus está dentro de mim, dentro de você, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser o que vai ser do nosso futuro? Na verdade, o que vai ser para a nossa descendência? Porque, veja bem, as atitudes de Eli repercutiram na vida de Hofni e Finéias. Por quê? Porque Eli, ele não repreendia os seus filhos. Ai, meu filhinho, não faz isso. Ai, coitadinho do meu filhinho, que bonitinho. Não faz isso não. Meu Deus do céu. Tem pessoas que ficam passando a mão no filho, né? Passando a mão na cabeça do filho. Tem pai que faz o seu filho virar um verdadeiro rebelde dentro de casa, fazendo tudo o que o filho quer. Meu Deus do céu, quem é que governa a sua casa? É você ou o seu filho? Quem é que governa? Então temos que perguntar, não é verdade? Deus, ele quer saber da minha e da sua parte. Que quem tem que governar a casa é você, tem que colocar limites no filho. Não é verdade? Tem que colocar limites. Todos nós temos que aprender a colocar limites no nosso filho. Será que Deus não está falando conosco? Não é verdade? Porque
se Eli tivesse colocado um limite em seus filhos, com certeza isso não aconteceria, porque veja bem que a descendência de Eli foi totalmente cortada da vontade de Deus. E Deus, ele colocou outra descendência para quê? Para que fosse o quê? Para que pudesse ser o sacerdócio diante do Senhor. Na verdade, olha só que coisa interessante, Deus já estava preparando quem? Estava preparando Samuel para ser um sacerdote poderoso nas mãos de Deus, uma pessoa que ia fazer toda a vontade de Deus. Será que não existe alguém que pode ser colocado no nosso lugar por causa de omissão? Hã? Porque fica deixando tudo para depois, porque fica deixando tudo ali na mão né? Na mão dos obreiros, já não aparece na igreja, já faz o que quer, faz o que pinta e borda, não é? Eu falo isso de uma maneira geral, não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado, todos nós temos que tomar cuidado. Então que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados, que Deus tenha compaixão de nós, que nós não sejamos como Eli, porque nós podemos perder a glória de Deus, e perder a glória de Deus é a coisa mais triste que existe, não é? Perder a glória de Deus é a coisa mais triste que existe. Então, que nós venhamos a vigiar, para que nós não venhamos a perder a glória de Deus. E não sermos, né, como Sansão. Sansão, ele foi perdendo ali, sabe? Ele era um nazireu, ele tinha aí os votos diante do Senhor, e ele foi degradando a sua vida paulatinamente, né? Quebra um mandamento aqui, um mandamento ali, quebra uma promessa ali, uma promessa feita para Deus ali, né? E vai indo. Quando você vê, a pessoa está fora da presença de Deus. E é interessante, e se nós formos ver, Sansão, ele estava ali no colo de Dalila, não é verdade? Dalila seduziu Sansão, né? Um homem grandiosamente usado por Deus, um juiz da parte de Deus, nascido, e ele foi ali profetizado ao seu pai, né? Que ele ia nascer, que a sua família tinha que cuidar dele, tinha que tomar determinados cuidados, por quê? Por causa dos votos, né? Porque ele era nazireu, não é verdade? E ele foi crescendo, e ele foi o quê? Ele foi o juiz do povo de Israel. Ele foi um grande juiz do povo de Israel. Julgava a causa do povo, lutava pelo povo, destruía os inimigos, né? Quando o Espírito de Deus tomava ele. Olha que coisa tremenda, né? Mas, de repente, um rabo de saia. Olha só, um rabo de saia, né? Que os irmãos tenham cuidado, né? Com esse negócio de rabo de saia, de rabo de calça, né? Tomar cuidado aí, porque isso aí pode ser um instrumento do inimigo para tirar você da presença de Deus. Você está entendendo? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa está ali deslanchando nas coisas de Deus, está deslanchando, está buscando, está aquele negócio todo, está fazendo a obra de Deus, e de repente o quê? De repente, por causa de uma mulher, por causa de um homem, a pessoa, ela não percebe que o inimigo entra, aí a pessoa deixa de falhar nos cultos, a pessoa deixa de vir se consagrar diante de Deus, a pessoa deixa de participar das atividades da igreja. Isso aí é terrível. Então, Sansão, veja bem, quando ele estava ali no colo de Dalila pegou e cortou o quê? Cortou seus cabelos, né? Cortando seus cabelos ali, a sua trança, ele perdeu completamente aquele voto que ele havia feito com o Senhor. E quando Sansão vai lutar com os filisteus, a palavra do Senhor nos informa que o Espírito de Deus já havia deixado Sansão, e ele não sabia disso. Olha só, tem gente que perdeu a glória de Deus. Você está entendendo? Tem gente que perdeu a glória de Deus e não sabe disso. Não, eu estou na presença de Deus. Não, comigo não tem nada. Eu estou bem, está bem. Mas os seus frutos como estão? A sua vida como está? Hã? Qual é o seu testemunho diante das pessoas? As pessoas estão vendo menos você que está vendo, né? Menos você que está vendo. Então tem alguma coisa errada, não é ou não é? A pessoa já perdeu o brilho, a pessoa já perdeu aquela coisa, né? Tinha aquela vontade, aquele desejo, sabe? Aquela alegria nas coisas do Senhor. Agora chega assim diante da igreja, uma coisa morta, uma coisa sem nexo, não é verdade? Quantos irmãos estão desse jeito aí? Quantas pessoas estão desse jeito? Né? Quantas pessoas? Já é uma pessoa, nós observamos que as pessoas se tornam mentirosas, as pessoas já se tornam aí pessoas que dão desculpa a todo momento, né?
como que está? Eli, ele teve um grande prejuízo, por quê? Porque ele pegou e desobedeceu a Deus e perdeu a glória de Deus. Perdeu completamente a glória de Deus. Sansão pegou e desobedeceu ao Senhor e perdeu a presença do Espírito Santo, que também é a glória de Deus. Meus irmãos, se nós continuarmos assim, nós estaremos completamente perdidos, né? Porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Não podemos fazer nada, sabe? Você acha que a sua vida vai durar para sempre, que eu e você somos pessoas que vivem que têm vida em nós mesmos? Nós não temos vida sem Jesus. E se perdermos a presença de Deus, o que vai acontecer com a nossa vida? O que vai acontecer? As cobranças do Senhor, não é? As cobranças do Senhor. Como é que nós vamos fazer naquele grande dia, no dia do juízo? O que nós vamos fazer? O que nós vamos apresentar? Ai, Senhor, sabe, eu não fiz isso aqui por causa daquilo e daquilo outro. Então a pessoa vai arranjar um monte de motivos, não é? Vai arranjar um monte de motivos, vai querer mentir diante do Senhor. Mas o Senhor é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele viu tudo, Ele sabe tudo o que acontece conosco. Não teremos desculpa diante dele. Deus não é um juiz corrupto deste mundo, Ele não é um advogado corrupto, o Senhor não é o pastor que muitas vezes nós queremos enganar, né? Queremos falar mentira. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece como nós estamos diante de Deus. Será que é necessário perder a glória de Deus como Eli perdeu a Arca da Aliança? Como os filhos de Eli, Hofni e Finéias perderam a Arca da Aliança para o inimigo, e foram mortos ainda por cima porque estavam em pecado? Será que nós temos que ser que nem Sansão, que também perdeu a glória de Deus por causa de pecado, por causa de transgressão, porque quebrou os votos diante do Senhor? Quantos estão quebrando os votos diante do Senhor? Quantas pessoas estão quebrando os votos diante do Senhor? Ah, Senhor, olha, eu prometo que eu vou ser obreiro, eu vou ser pastor, eu vou ser presbítero, eu vou ser diácono, eu prometo que vou servir ao Senhor. E hoje não está servindo. Não está servindo. Está aí não falo nem testemunho, mas um testemunho, né? Um testemunho terrível diante da igreja, diante dos homens e diante principalmente dos olhos de Deus, né? Existe arrependimento? Sim, existe. Porque nós vemos que Sansão, mesmo na sua degradação, ele pôde ali se arrepender. E diz a palavra que os cabelos dele voltaram a crescer. Você pode renovar os seus votos com Deus. Basta querer. Basta pegar e se humilhar diante do Senhor. Basta tão somente se quebrar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Eu fiz errado, eu quero voltar. Você está entendendo? Eu quero, Senhor, meu Pai, fazer a tua vontade novamente. Não é? Esse foi a posição que nós vemos que Sansão tomou. Não é verdade? Depois de muito sofrimento, que ele teve que raciocinar, perdeu seus olhos, perdeu completamente seus olhos, né? Ficou ali como escravo, girando ali uma pedra de moinho, não é verdade? E ficou sofrendo ali para poder reconhecer quem era Deus. Será que Deus tem que nos lançar no sofrimento para nós vermos quem é Deus, que nós estamos errados? Será? Para termos consciência? Agora o contrário, o que aconteceu com Eli? Eli ficou na cadeira ali muito sossegado. Estão levando a Arca da Aliança, deixa levar. Deixa a obra de Deus para lá. Eu vou ficar aqui na boa, aqui na minha cadeirinha aqui, sabe? Eu vou ficar na boa aqui, vou tomar meu suquinho de uva, vou tomar eu vou tomar aqui meu suco de laranja, né? Comer meu lanchinho aqui, né? A obra de Deus, ó. Eu não tô nem aí para a obra de Deus. A obra de Deus que se lasque, né? Não tem gente que é assim? Omisso. Você tá entendendo? Omisso. Pessoa que não tem compromisso com nada. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Tem muito pastor que tá assim. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que Deus me livre desse tipo de coisa, sabe? Eu peço perdão a Deus a todo momento, a todo instante, porque nós temos que fazer muito mais para Deus. Nós temos que viver para o Senhor é a nossa vida. A gente não vai levar nada desse mundo, você está entendendo?
Aí o que que acontece? Ele estava muito sossegadinho ali, pá, aquele negócio todo, tomando seu suquinho, né? Todo gordinho, todo rechuchudo ali, né? Pegou até ali umas banhinhas ali, né? Ficando na boa, você tá entendendo? Aí de repente o que que aconteceu? Quando ele viu que os seus filhos morreram e que a Arca da Aliança tinha saído de Israel, a glória de Deus, meu Pai do céu, a glória de Deus, se sair da minha e da sua vida, nós estamos perdidos. Meu irmão, se a glória de Deus sair da minha e da sua vida, o que que vai ser de nós? Aí sim, pá! Aí ele caiu em si, né? Mas foi tarde demais porque a cadeira dele quebrou e ele também quebrou o seu pescoço. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E aí, a sua nora estava grávida, né, de um dos seus filhos ali. E o que que aconteceu? Aconteceu que ela teve a luz e deu um filho, né? E colocou o nome dele de Icabod. A glória do Senhor deixou Israel. Meu Deus do céu. Que coisa terrível, né, meus irmãos? Quando a glória de Deus sai da minha e da sua vida, o que nós temos? Né? O que será que nós temos? Será que a glória de Deus tem que sair da minha e da sua vida? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas Deus é um Deus misericordioso que quer restaurar a minha e a sua vida. Vamos orar nesse tempo. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela sua palavra. Que nós não sejamos Icabod, mas que nós sejamos pessoas que vivam de acordo com a sua palavra, de acordo com o teu querer, dedicando-nos à obra de Deus e saber que existe uma incumbência que foi dada não pelo homem, pela carne e pelo sangue, mas pelo Senhor, meu Pai. Nós temos que levar a tua obra com mais responsabilidade, tirar a preguiça, tirar o desânimo, tirar muitas vezes o pecado que está nos assolando. Ó Deus, atinge o nosso coração, coloca, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, traz um avivamento sobre a tua igreja, sobre os teus obreiros, em nome do Senhor Jesus, visita de uma maneira total e irrestrita, alcança o meu irmão e minha irmã, Senhor meu Deus, pedimos a tua graça e a tua bondade, Pai. Que o Senhor esteja nos convencendo do pecado e do juízo para a glória de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Então, que Deus te abençoe e te fortaleça para a glória de Deus. Refrigera em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa, eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Refrigera em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa, eu me alegrarei. Eu quero
quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração.